Boa tarde, turma. Vamos dar início hoje a um novo capítulo, só que um capítulo que é a continuação do assunto anterior, certo? Roma. A gente já viu várias coisas de Roma, certo? E hoje nós vamos ver o Império. Por quê? Porque nas aulas passadas nós vimos a monarquia, vimos como foi a república, certo? A ascensão dos militares e agora nós vamos ver as consequências dessa ascensão, certo? Que é o Império, que nós vimos que o Império começou lá no primeiro triunvirato, houve o segundo triunvirato, vimos que Otávio, certo, deu um golpe lá no segundo triunvirato e se tornou o príncipe, o imperador, o Augustus, certo? Que nós vimos lá que ele obrigou o Senado a dar essas titulações a ele, certo? Hoje nós vamos ver como foi esse governo, que é até o que nós no próximo tópico, na página 168. Aqui nós vamos ver o tópico o governo do imperador Otávio Augustus. Vimos que Otávio Augusto e seus soldados venceram as forças de Marco Antônio, pondo fim à República, certo? Em 27 a.C. Estabeleceram um novo regime político, o chamado Império. Porque Império é o seguinte, se vocês não sabem, eu acho que sabem, porque eu já expliquei, certo? O reino é aquele pedaço de terra ali seu, ali é um reino, beleza. Mas se você começar a conquistar as terras vizinhas, começar a andar mais, a crescer, você vira um império, porque você está ganhando território. Beleza? Então Roma era um império por quê? Porque ele sempre estava ganhando território, sempre aumentando o seu tamanho. Nessa condição de imperador, Otávio Augusto poderia agora propor e rejeitar leis, convocar o Senado e as assembleias intervir militarmente, ou seja, mandar seus soldados em Roma, na Itália, em todas as províncias romanas. Aproveitando-se disso, ele promoveu uma série de reformas importantes, que é que vocês podem ver aqui essas reformas, tá? Diminuiu os limites do Império Romano, distribuiu terras, confiou a administração de algumas províncias aos senadores, modernizou a cidade de Roma e assim vai. Sendo que aqui são as principais, mas teve muitas outras reformas que ele fez, que até ficou esse período ficou conhecido como Pax Romana, que eu creio que a gente vai ver mais na frente. Mas vocês têm, que é a paz romana, ou seja, é o tempo que Roma passou a ter poucas guerras e a crescer muito, ficar muito próspera, todo mundo enricando. Continuando, nós vemos que com essas reformas, Otávio Augusto, o Império conheceu um longo período de estabilidade, denominado Pax Romana, como eu acabei de explicar, certo? Que durou mais de 200 anos. Durante esse período, as cidades do Império ganharam estradas, teatros, arquedutos, termas, fontes e fronteiras foram fortificadas. E sob o imperador Trajano, em 117, depois de Cristo, o imperador adquiriu sua máxima extensão, o império, na verdade, que é o que nós vamos ver aqui embaixo, certo? Tudo isso aqui era o Império Romano. Tudo isso aqui era muito grande, muito. Eles saíram daqui, ó, desse pedacinho aqui, ó, certo? Olha o tanto de coisa que eles conquistaram. Tudo isso aqui era do Império Romano. Bom, na página 170 nós vamos ver, afinal, o que era o Império Romano. Na época de sua máxima expansão, ou seja, aquele tamanho que eu mostrei no mapa, o Império Romano tinha 60 milhões de habitantes e abrangia terras em 3 continentes: Europa, África e Ásia. No início do território do Império, de uma ponta a outra do Mediterrâneo, havia uma grande diversidade étnica e religiosa, ou seja, as pessoas eram diferentes, não todo mundo era igual, cada um tinha seu jeito de viver. Além dessas variedades, havia também grandes diversidades de origem de grupos sociais, como os italianos, estrangeiros, livres, escravos e libertos habitantes de cidades do Império Romano. Segundo o historiador Norberto, o Império Romano era fruto da aliança entre o imperador e as elites das cidades imperiais, ou seja, o imperador aqui fazia alianças com os mais ricos da cidade que ele conquistava. Para quê? Para não destruir a cidade, porque se destruísse a cidade, essas pessoas ricas iam perder dinheiro, a poder morrer e tudo mais. O que? Fazia alianças, dizia, não, agora você é o chefe da cidade, beleza, mas vamos ficar aqui de boa. Era mais ou menos isso. As cidades do Império, o poder romano exercia sua autoridade, decidia pela paz ou pela guerra e cobrava impostos. Mas o Império Romano não era somente um sistema político, era também uma identidade romana que todos os seus habitantes poderiam assumir.
Um elemento dessa identidade divulgado em todo o mundo romano era o culto ao imperador e à sua família. Além disso, por séculos, muitos imperadores mortos foram transformados em divindades com uma autorização do Senado. Tipo, virava um santo, digamos assim. O imperador romano era também o império de uma língua, ou seja, o latim. Todo romano deveria falar latim. A história de Roma e de seus feitos tornaram-se um modelo a ser seguido. Por isso, devia ser ensinado também nas escolas das cidades de todo o império. Além disso, criou uma literatura latina que tinha entre seus expoentes o poeta Virgílio, que é essa pessoinha aqui. Na escola, as elites das províncias romanas aprendiam a escrever em latim, a ler Virgílio, a cultuar o imperador e a construir habitações à moda romana. Aqui bem importante, como o Império Romano conseguiu sustentar? Porque tudo que é grande precisa de quê? De bases para poder sustentar. E aqui nós vemos algumas bases do Império Romano, para que ele tenha durado tanto e tão forte. As principais bases de sustentação do Império Romano eram suas alianças com as elites provinciais, como eu falei lá, com os mais ricos, e a força de um exército organizado e profissional, com cerca de 300 mil homens. O apoio das elites provinciais garantia a ordem pública e a cobrança de impostos. O exército protegia suas fronteiras, mas, como observou o historiador Norberto, certo, a integração política do império não diminuiu as desigualdades em seu interior. Eis o que diz ela. Nós vamos ver aqui um texto falando sobre a pobreza no Império Romano, tá? Que é bem importante dar uma lidazinha depois. Para finalizar, na página 172, nós vemos que a relativa estabilidade política vivida pelo Império Romano nos 2 primeiros séculos de nossa era favoreceu o crescimento da economia e da expansão romana, como nós podemos ver aqui. Aqui tecidos, podemos ver aqui trigo, o gado, o azeite, ou seja, a produção aumentou muito e isso, o comércio, flutuava aqui, ó, certo? E tudo o que ganhava era o quê? Os mais ricos. Tudo a partir de Roma. Beleza, pessoal? Pronto, aqui nós vimos o começo do Império Romano, certo? Na próxima aula nós vamos ver sobre a sua cultura, as contribuições culturais para o mundo, a engenharia e tudo mais. Beleza? Para nós finalizarmos esse capítulo do Império. É bem rapidinho, pouca coisa. Beleza, pessoal? Então, ficamos por aqui, por essa aula. E qualquer dúvida, vocês assistem a aula novamente ou fala comigo no WhatsApp. Beleza? Então, até a próxima aula.